Você já sentiu que está funcionando no piloto automático há tanto tempo que nem lembra mais como é ter energia de verdade? Que cada interação social, por mais simples que pareça, drena você como se tivesse corrido uma maratona? Que acordar e enfrentar o mundo exige esforço hercúleo e mesmo assim todo mundo ao redor acha que você está bem porque você parece normal. Se você é autista e essas perguntas ressoam no fundo da sua alma como sino, tocando em catedral vazia, há grande chance de que você esteja experimentando ou caminhando direto para um burnout autista. E aqui está a parte que ninguém te conta. Isso não é sua culpa, não é fraqueza e definitivamente não é algo que vai se resolver com umas férias ou pensamento positivo. O burnout autista é colapso mental real, profundo e devastador que acontece quando você passa anos, às vezes décadas inteiras, tentando funcionar num mundo que não foi projetado, pensando em como seu cérebro opera. E o mais assustador, a maioria das pessoas, incluindo profissionais de saúde mental, não faz a mínima ideia do que é, confundindo com depressão, preguiça ou simplesmente não se esforçar o suficiente. Enquanto isso, você está lá, se desfazendo por dentro, perdendo habilidades que antes funcionavam, se sentindo como impostora na própria vida. E todo mundo continua dizendo, mas você estava tão bem. A verdade inconveniente que ninguém quer admitir é que sociedade neurotípica criou o jogo em que pessoas autistas não podem vencer. As regras são escritas numa linguagem que você precisa traduzir mentalmente em tempo real. O campo está cheio de obstáculos sensoriais e sociais invisíveis para a maioria, mas gritantemente óbvios para você. E quando você tropeça nesses obstáculos depois de anos correndo essa corrida impossível, te dizem que problema está em você, não no jogo. Masking prolongado, esse ato de esconder quem você realmente é para se encaixar, é vendido como habilidade necessária para funcionar no mundo real. Mas ninguém menciona que preço disso é exaustão crônica, que eventualmente resulta em shutdown completo do seu sistema nervoso. Ninguém te avisa que simular ser neurotípico 24 horas por dia é trabalho cognitivo equivalente a ter 2 empregos em tempo integral e que, eventualmente, você vai entrar em colapso. E quando você colapsa, quando finalmente não consegue mais manter performance de normalidade, aí sim vem o julgamento. Você mudou, você não se esforça mais, você está se deixando levar. Como se fosse escolha, como se você tivesse acordado um dia e decidido perder capacidade de fazer coisas básicas que antes conseguia executar no automático. Mas aqui está o que vai mudar tudo para você hoje. Burnout autista não é sentença permanente de disfuncionalidade. É sinal de alerta vermelho gigante de que você precisa fundamentalmente reconstruir como vive, trabalha e se relaciona com o mundo. E diferente do que terapeutas convencionais podem dizer, solução não é aprender a gerenciar melhor o estresse ou desenvolver resiliência. Essas são soluções para burnout comum e burnout autista é animal completamente diferente. O que você precisa e o que vamos explorar profundamente aqui é compreensão real de por que seu cérebro autista entra em colapso sob demandas que neurotípicos gerenciam facilmente, como reconhecer sinais antes que shutdown seja completo e, mais importante, como recuperar e reconstruir vida de forma que respeite sua neurologia, ao invés de negá-la. Porque segredo que ninguém te conta é este: você não está quebrado e não precisa ser consertado para a versão neurotípica de sucesso. Você precisa parar de gastar toda a sua energia tentando ser algo que não é e começar a construir existência sustentável como pessoa autista que você realmente é. Se você está lendo isso, sentindo aquele aperto no peito de reconhecimento, sim, é exatamente isso, que estou vivendo mas não sabia nomear. Então você está no lugar certo, porque nas próximas sessões vamos mergulhar fundo em cada aspecto do burnout autista, desde masking prolongado, que drena você silenciosamente, até diferenças cruciais entre burnout comum e burnout autista, que até profissionais confundem, passando por sinais específicos que você pode estar ignorando neste exato momento, até chegar em estratégias reais de recuperação e prevenção que funcionam para cérebros autistas, não para cérebros neurotípicos. E você vai descobrir que não está sozinho nessa, que milhares de pessoas autistas ao redor do mundo estão vivendo exatamente o mesmo colapso invisível e que existe caminho para sair disso, caminho que não envolve se forçar a ser mais normal, mas sim abraçar radicalmente quem você é e construir vida compatível com isso, mesmo que mundo discorde. Burnout autista, o colapso, que ninguém reconhece mas destrói vidas. Existe um tipo de exaustão que não aparece em exames médicos, não é diagnosticada em consultórios convencionais e raramente recebe o nome correto quando finalmente se manifesta. É uma força silenciosa que consome energia vital de dentro para fora, deixando a pessoa funcionando no automático até que um dia
Simplesmente, ela não consegue mais. Não é preguiça, não é frescura, não é drama adolescente ou desculpa para evitar responsabilidades. É burnout autista, um colapso mental tão profundo que pode levar meses ou até anos para a pessoa recuperar algum nível funcional de vida. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas ao redor, família, amigos, colegas de trabalho, até profissionais de saúde, não fazem ideia do que está acontecendo. Acham que é só cansaço, que umas férias resolvem, que é falta de força de vontade. Mas quem passa por isso sabe que não é nada disso. É como se o cérebro tivesse atingido seu limite absoluto de processamento e simplesmente desligasse funções essenciais para tentar sobreviver. A pessoa olha no espelho e não se reconhece mais, porque aquela versão dela que conseguia lidar com as demandas do dia a dia simplesmente evaporou. O burnout autista acontece quando anos de masking prolongado, aquele esforço constante de parecer normal, de esconder características autistas para se encaixar socialmente, finalmente cobram o preço. Imagina ter que traduzir cada interação social em tempo real, como se você vivesse num país estrangeiro, onde cada conversa exige que você pense em 3 idiomas diferentes simultaneamente. Agora imagina fazer isso todos os dias, durante anos, sem pausa, sem descanso real, porque parar significa ser excluído, julgado, perder oportunidades. É como correr uma maratona todo santo dia, sem linha de chegada, e quando você finalmente tropeça e cai, todo mundo pergunta por que você não está mais correndo. A exaustão crônica que se instala não é aquela que uma noite de sono resolve. É uma fadiga que penetra até os ossos, que faz tarefas simples como tomar banho ou responder mensagens parecerem montanhas intransponíveis. E quando vem o shutdown, aquele momento em que o cérebro literalmente desliga funções não essenciais para conservar energia, a pessoa pode ficar horas ou dias sem conseguir falar, processar informações complexas ou até sair da cama. A tragédia do burnout autista é que ele é invisível até ser catastrófico. Diferente de uma perna quebrada ou uma febre alta, não há sinais externos óbvios que façam as pessoas entenderem a gravidade. A pessoa autista pode ter passado anos desenvolvendo estratégias sofisticadas de camuflagem social, parecendo bem-sucedida e funcional aos olhos de quem vê de fora. Pode ter um emprego estável, relacionamentos, responsabilidades cumpridas, mas por baixo dessa fachada cuidadosamente construída, há um sistema nervoso em sobrecarga constante, processando estímulos sensoriais que são ignorados por cérebros neurotípicos, decodificando nuances sociais que para outros vêm naturalmente, gastando energia cognitiva em proporções que ninguém percebe. Quando o colapso finalmente acontece, todo mundo fica chocado. Mas você estava tão bem, não percebi nada de diferente. E a pessoa autista fica ali tentando explicar que estava sinalizando há meses ou anos, mas ninguém estava prestando atenção porque os sinais dela não são os mesmos que os manuais de psicologia descrevem como típicos de esgotamento. O que torna o burnout autista particularmente devastador é que ele não afeta apenas a capacidade de trabalhar ou socializar. Ele corrói a própria identidade da pessoa, porque as estratégias de masking que ela usava para navegar o mundo foram construídas com tanto esforço que se tornaram parte de quem ela acredita ser. Quando essas máscaras caem, e eventualmente caem, porque ninguém aguenta fingir ser outra pessoa indefinidamente, há um vazio assustador. Quem sou eu sem essas performances sociais? Quais dessas características são genuinamente minhas e quais foram aprendidas para sobreviver em ambientes neurotípicos? A pessoa se vê diante de um processo de reconstrução que é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. E enquanto isso, o mundo continua exigindo que ela funcione, que produza, que seja normal. Mas como voltar a funcionar quando você nem sabe mais quem é? Como recuperar energia quando cada interação social básica parece sugar o pouco que resta? E talvez mais importante, como evitar que isso aconteça de novo, agora que você sabe que seu sistema nervoso tem limites muito diferentes do que todo mundo assume? Essas perguntas abrem caminho para entender não só o que é o burnout autista, mas também por que ele é fundamentalmente diferente do esgotamento que pessoas neurotípicas experienciam. Masking prolongado, exaustão crônica, shutdown. Masking é o nome técnico para algo que toda pessoa autista conhece intimamente, mesmo que nunca tenha ouvido o termo antes. É aquele ato de esconder quem você realmente é para caber nas expectativas sociais de um mundo que não foi projetado pensando em você. É forçar contato visual mesmo quando isso causa desconforto físico real. É rir de piadas que você não entendeu só para não parecer esquisito. É suprimir o impulso de balançar as mãos ou fazer movimentos repetitivos que acalmam seu sistema nervoso, porque alguém uma vez disse que isso chama a atenção ou parece estranho. É modular o tom de voz artificialmente
suficiente para soar mais amigável quando seu modo natural de falar é mais monótono ou direto. É memorizar scripts inteiros de conversas casuais, como responder como vai, quanto tempo manter small talk quando é apropriado sair de uma interação, porque essas coisas não vêm instintivamente. Cada um desses ajustes, isoladamente, parece pequeno. Afinal, todo mundo adapta comportamento em contextos diferentes, certo? Mas a diferença crucial é que para a pessoa autista, isso não é adaptação situacional, é sobrevivência constante, é gastar energia cognitiva equivalente a resolver equações matemáticas complexas só para realizar o que outros fazem no piloto automático. O masking prolongado funciona como uma bateria sendo drenada, sem nunca ter tempo para recarregar completamente. Nos primeiros anos, a pessoa autista pode até se orgulhar de como consegue passar por neurotípica. Ela desenvolve repertórios elaborados de comportamentos socialmente aceitáveis, observa pessoas ao redor como uma antropóloga estudando cultura alienígena, imita expressões faciais apropriadas para cada contexto, consegue manter emprego, fazer amizades superficiais, até relacionamentos românticos, mas por baixo dessa performance impecável há um custo silencioso acumulando. Cada dia exige um pouco mais de esforço que o anterior. Tarefas que costumavam ser gerenciáveis, responder e-mails, fazer ligações telefônicas, participar de reuniões, começam a parecer montanhas cada vez mais íngremes. A pessoa começa a precisar de períodos mais longos de isolamento para se recuperar das interações sociais, mas esses períodos nunca parecem suficientes. Ela pode começar a cancelar compromissos, evitar eventos sociais, criar desculpas para não sair de casa. E todo mundo ao redor interpreta isso como falta de interesse, antissocialidade ou até depressão, quando na verdade é um sistema nervoso desesperadamente tentando conservar energia que está constantemente sendo sugada. Quando a exaustão crônica se instala de verdade, ela não se parece em nada com o cansaço normal que todo mundo experimenta depois de uma semana pesada de trabalho. Não é algo que finais de semana resolvem, nem férias de 2 semanas, nem mesmo meses sabáticos. É uma fadiga que permeia cada célula do corpo, transformando ações básicas em tarefas hercúleas. Tomar banho se torna um projeto que precisa ser mentalmente planejado, com horas de antecedência. Preparar comida parece exigir energia que simplesmente não existe, então a pessoa acaba comendo a mesma coisa repetidamente ou pulando refeições. Responder mensagens, mesmo de pessoas queridas, vira fonte de ansiedade paralisante, porque processar linguagem social e formular respostas adequadas consome recursos cognitivos que já estão em déficit severo. A pessoa pode dormir 10, 12, 14 horas por dia e acordar exausta. Pode passar dias inteiros na cama não porque esteja triste ou deprimida no sentido clássico, mas porque literalmente não há energia disponível para executar funções além das absolutamente essenciais para a sobrevivência. E o pior é que isso geralmente vem acompanhado de culpa devastadora. Por que não consigo fazer o que todo mundo faz? Por que sou tão fraco? O que há de errado comigo? Sem perceber que o problema nunca foi fraqueza pessoal, mas sim um cérebro autista sendo forçado a operar num ambiente fundamentalmente incompatível. E quando o sistema finalmente não aguenta mais, vem o shutdown. Não é desmaio, não é sono, não é escolha consciente. É o cérebro autista entrando em modo de emergência, desligando funções não essenciais para prevenir colapso completo. Durante shutdown, a pessoa pode perder temporariamente a capacidade de falar, não por bloqueio psicológico, mas porque o processamento de linguagem expressiva consome energia que não está disponível. Pode ficar incapaz de tomar decisões simples, como escolher o que vestir ou o que comer, porque a função executiva está offline. Pode apresentar hipersensibilidade sensorial extrema, onde sons normais parecem dolorosamente altos, luzes normais parecem cegantes, texturas de roupas parecem abrasivas na pele. Pode precisar ficar em ambiente escuro e silencioso por horas ou dias, sem conseguir tolerar interação social de qualquer tipo. Para quem observa de fora, especialmente se não entende o que é shutdown autista, isso pode parecer birra, manipulação ou drama. Mas para a pessoa passando por isso, é a experiência aterradora de perder controle sobre funções básicas que sempre foram dadas como garantidas. E diferente de um episódio isolado de cansaço extremo, quando isso acontece no contexto de burnout autista, os shutdowns se tornam mais frequentes, mais intensos e mais difíceis de recuperar. O que antes era resposta ocasional à sobrecarga sensorial aguda vira estado quase permanente, e a pessoa começa a questionar se algum dia vai voltar a funcionar normalmente, o que levanta a questão inevitável: o que exatamente é o burnout autista e como ele difere do esgotamento que qualquer pessoa pode experimentar?
começar. O que é burnout autista? E a diferença de burnout comum? Quando alguém fala em burnout no mundo corporativo, a imagem que vem à mente é geralmente a mesma. Um profissional sobrecarregado de trabalho, lidando com prazos impossíveis, chefes exigentes e jornadas que invadem fins de semana e madrugadas. O burnout comum, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como fenômeno ocupacional, tem sintomas bem documentados: exaustão emocional, cinismo em relação ao trabalho, redução da eficácia profissional. E a solução convencional geralmente envolve férias, mudança de emprego, terapia focada em gestão de estresse, talvez medicação para ansiedade. Mas aqui está o problema. Quando uma pessoa autista experimenta burnout, não é só questão de trabalhar demais num emprego específico. Burnout autista é colapso sistêmico, resultante de viver num mundo que não foi projetado pensando em como seu cérebro funciona. Não é sobre trabalhar 40, 50, 60 horas por semana numa empresa. É sobre trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando existir em ambientes sensoriais e sociais que constantemente agridem seu sistema nervoso. É exaustão acumulada não de meses ou anos num emprego ruim, mas de uma vida inteira tentando se encaixar em moldes neurotípicos que nunca foram feitos para você. A diferença fundamental entre burnout comum e burnout autista está na origem e na profundidade do esgotamento. Burnout comum é situacional. Mudar variáveis externas geralmente melhora o quadro. Sair daquele emprego tóxico, estabelecer limites mais saudáveis, aprender técnicas de gerenciamento de tempo e a pessoa gradualmente recupera energia e motivação. Mas burnout autista não. É causado apenas por um ambiente específico ou conjunto de demandas profissionais. É resultado cumulativo de masking prolongado, sobrecarga sensorial crônica, demandas sociais que nunca param, expectativas de funcionamento que ignoram completamente as necessidades reais de um cérebro autista. Uma pessoa neurotípica com burnout comum pode tirar férias de um mês, desconectar do trabalho, fazer terapia e voltar relativamente restaurada. Uma pessoa autista em burnout pode passar meses ou anos em recuperação porque o que precisa ser curado não é apenas exaustão de trabalho excessivo, é dano acumulado de décadas vivendo em constante estado de defesa, hipervigilância social e supressão de características fundamentais de quem ela é. É como comparar alguém que correu uma maratona e precisa de alguns dias de descanso com alguém que passou anos correndo maratonas consecutivas sem nunca parar, até que os joelhos simplesmente desintegraram e agora precisam de cirurgia reconstrutiva. Outro aspecto crucial que diferencia burnout autista é que ele frequentemente envolve perda de habilidades que antes funcionavam. No burnout comum, a pessoa pode ter dificuldade em se concentrar no trabalho, sentir desmotivação, apresentar sintomas de ansiedade ou depressão, mas ela geralmente ainda consegue executar tarefas básicas da vida diária sem grande dificuldade. Consegue tomar banho, preparar refeições, responder mensagens pessoais, manter conversas com amigos. Em contraste, pessoa autista em burnout pode experimentar regressão genuína de habilidades. Pode perder capacidade de dirigir porque processar estímulos visuais e tomar decisões rápidas no trânsito se tornou cognitivamente impossível. Pode perder capacidade de cozinhar refeições complexas porque a função executiva, necessária para seguir múltiplas etapas sequenciais, simplesmente não está mais acessível. Pode desenvolver mutismo seletivo ou completo, porque processar e produzir linguagem falada consome energia que não existe mais. Pode precisar voltar a viver com família porque executar tarefas básicas de autocuidado e manutenção doméstica ficou inviável. E aqui está o que é particularmente cruel. Enquanto burnout comum geralmente recebe empatia e compreensão, coitado, trabalhou demais, precisa descansar. Burnout autista frequentemente é interpretado como regressão psiquiátrica, preguiça, manipulação ou não querer melhorar. O que complica ainda mais o reconhecimento do burnout autista é que seus sinais e sintomas podem se sobrepor com outras condições que pessoas autistas frequentemente têm: ansiedade, depressão, PTSD complexo. Uma pessoa autista em burnout pode ser diagnosticada erroneamente com depressão maior e medicada com antidepressivos que não resolvem o problema fundamental, porque o problema não é desequilíbrio químico cerebral isolado, mas sim resposta sistêmica à sobrecarga crônica. Ela pode ser diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e encaminhada para terapia cognitivo-comportamental, que foca em reestruturar pensamentos negativos, quando na verdade seus pensamentos são respostas perfeitamente lógicas a uma situação insustentável de demandas que excedem capacidade. Profissionais de saúde mental, especialmente aqueles
profissionais sem formação especializada em autismo podem não reconhecer que o que estão vendo não é doença psiquiátrica primária, mas consequência direta de anos de masking prolongado e adaptação forçada a ambientes neurotípicos. E enquanto isso, a pessoa autista continua tentando aplicar estratégias de recuperação projetadas para burnout comum, mais exercício, meditação mindfulness, socialização saudável, que na verdade podem piorar o burnout autista porque adicionam mais demandas a um sistema já em colapso. O que levanta a questão: como exatamente se manifestam os sinais e sintomas específicos do burnout autista de forma que possam ser reconhecidos antes que o colapso seja completo? Sinais e sintomas. Os sinais de burnout autista raramente aparecem de uma hora para outra como um raio em céu azul. Eles se acumulam gradualmente, como rachaduras minúsculas numa represa que eventualmente cedem sob pressão constante. O problema é que tanto a pessoa autista quanto as pessoas ao redor frequentemente não reconhecem esses sinais pelo que realmente são, interpretando-os como falhas de caráter, falta de disciplina ou simplesmente fases ruins. Um dos primeiros sinais é a redução drástica na tolerância sensorial. Uma pessoa autista que antes conseguia gerenciar razoavelmente bem ambientes barulhentos, como supermercados, escritórios abertos ou transporte público, de repente começa a achar esses lugares absolutamente insuportáveis. Sons que eram apenas irritantes se tornam fisicamente dolorosos. Luzes fluorescentes que ela conseguia ignorar agora causam dores de cabeça debilitantes. Texturas de roupas que antes eram desconfortáveis, mas toleráveis, agora parecem lixa na pele, fazendo com que ela use as mesmas 3 peças de roupa repetidamente, porque são as únicas suportáveis. Cheiros que antes passavam despercebidos agora provocam náusea. E o mais confuso é que isso não acontece porque o ambiente mudou. Acontece porque a capacidade de filtrar e processar estímulos sensoriais está comprometida pela exaustão crônica do sistema nervoso. Outro sinal característico é a perda progressiva de habilidades sociais que antes funcionavam relativamente bem. A pessoa autista pode perceber que scripts de conversação que usava automaticamente há anos, de repente, não estão mais acessíveis. Ela olha para alguém que iniciou conversa casual e simplesmente não consegue formular resposta apropriada, ficando em branco, como se tivesse esquecido um idioma que falava fluentemente. Pode começar a evitar ligações telefônicas que antes conseguia fazer, porque o esforço de processar linguagem verbal sem pistas visuais se tornou cognitivamente impossível. Pode cancelar compromissos sociais repetidamente, não por falta de vontade ou porque não gosta das pessoas, mas porque a simples ideia de ter que mascarar durante algumas horas provoca ansiedade paralisante. Encontros que costumavam ser cansativos, mas gerenciáveis, agora parecem ameaças existenciais. E quando ela força-se a participar de eventos sociais, o custo é desproporcional. Pode precisar de dias inteiros de isolamento para se recuperar de algumas horas de interação. Familiares e amigos podem interpretar isso como a pessoa se afastando, não se importando mais, ou escolhendo isolar-se, sem perceber que não é escolha, mas necessidade de sobrevivência de um sistema nervoso em colapso. Um sintoma particularmente revelador é o aumento na frequência e intensidade de shutdowns e meltdowns. Shutdowns, aqueles momentos em que o cérebro desliga funções não essenciais, que antes aconteciam talvez uma vez por mês, após situações particularmente estressantes, agora ocorrem várias vezes por semana, às vezes até diariamente. A pessoa pode ficar não verbal por horas, incapaz de processar perguntas simples, precisando de ambiente completamente escuro e silencioso. Meltdowns, explosões emocionais intensas resultantes de sobrecarga, também se tornam mais frequentes, e coisas que antes não os desencadeavam agora funcionam como gatilhos. Mudança de planos de última hora, que antes causava apenas frustração leve, agora pode resultar em colapso emocional completo. Tarefas que exigem múltiplas etapas, como preparar jantar enquanto mantém conversa, se tornam impossíveis porque a capacidade de processamento paralelo simplesmente não existe mais. E o que é especialmente angustiante é que a pessoa geralmente tem consciência do quanto suas reações parecem desproporcionais aos olhos de outros, o que adiciona camada de vergonha e autocrítica que piora ainda mais o quadro. Ela pode pensar: por que estou tendo colapso? Porque a marca de macarrão que eu sempre compro estava em falta no mercado? Sem perceber que não é sobre o macarrão, é sobre ser a milésima gota que transbordou um copo que já estava cheio há muito tempo. Sinais físicos também são prevalentes, mas frequentemente ignorados porque não parecem psicológicos o suficiente. Exaustão profunda que não melhora com descanso é o mais óbvio. Dormir 12 horas e acordar mais cansado que antes de deitar.
aproveitar. Mas há outros, dores de cabeça crônicas, especialmente enxaquecas, que parecem resistentes a analgésicos, problemas gastrointestinais inexplicáveis, como síndrome do intestino irritável que piora progressivamente, dores musculares e nas articulações sem causa física aparente, resultantes de tensão crônica que o corpo mantém, tentando lidar com sobrecarga constante, sistema imunológico comprometido, levando a resfriados e infecções frequentes, distúrbios de sono, insônia apesar de exaustão ou hipersonia onde a pessoa dorme quantidade excessiva, mas sem qualidade recuperadora, mudanças no apetite, geralmente perda de interesse em comida ou regressão a alimentos seguros extremamente limitados, porque processar texturas e sabores variados consome energia cognitiva que não está disponível. E talvez o mais preocupante, perda de interesse nos interesses especiais que antes traziam alegria e regulação. Quando a pessoa autista para de se engajar com hiperfixações que sempre foram fonte de prazer e conforto, isso é sinal vermelho gigante de que algo está fundamentalmente errado. É como se a bateria estivesse tão drenada que nem mesmo as atividades que normalmente recarregam energia funcionam mais. E tudo isso levanta a questão crucial. Por que exatamente o burnout autista acontece? Quais são as forças que empurram pessoa autista até esse ponto de colapso e o que há de tão impossível nas demandas sociais que ela enfrenta diariamente? Por que acontece? Demandas sociais impossíveis. Burnout autista não acontece porque a pessoa é fraca, não tem força de vontade ou não se esforça o suficiente. Na verdade, geralmente é exatamente o oposto. Acontece precisamente porque ela se esforçou demais, por tempo demais, tentando atender demandas que eram fundamentalmente impossíveis desde o início. Para entender isso, é preciso compreender que o cérebro autista processa informação social de forma radicalmente diferente do cérebro neurotípico. Não é questão de fazer a mesma coisa com mais dificuldade. É literalmente usar circuitos neurológicos diferentes para alcançar resultados similares. Quando pessoa neurotípica entra numa sala cheia de gente, seu cérebro automaticamente capta pistas sociais, interpreta linguagem corporal, identifica hierarquias informais, ajusta comportamento ao contexto, tudo isso acontecendo em processamento de fundo, sem esforço consciente. É como respirar. Você não precisa pensar em cada inspiração e expiração, mas para a pessoa autista, cada um desses processos exige atenção consciente e deliberada. É como se ela tivesse que manualmente respirar, pensando em cada movimento do diafragma, cada expansão dos pulmões, cada exalação. Agora imagina fazer isso 24 horas por dia, todos os dias, durante anos. Eventualmente, você simplesmente entra em colapso mental porque nenhum sistema consegue operar indefinidamente em modo manual, o que deveria ser automático. As demandas sociais começam cedo e nunca param. Na escola, criança autista aprende rapidamente que comportamentos naturais dela, balançar as mãos quando animada, falar extensivamente sobre interesse especial, ser honesta demais em situações que requerem mentiras sociais polidas, resultam em rejeição, bullying e punição. Então, ela começa a mascarar, suprimindo características autistas e imitando comportamentos neurotípicos. Mas aqui está o problema. Enquanto criança neurotípica está brincando e desenvolvendo habilidades sociais naturalmente através de interação intuitiva, criança autista está trabalhando. Ela estuda colegas como cientista, observando sujeitos de pesquisa, catalogando mentalmente. Quando alguém faz essa expressão facial, significa isso. Quando usam esse tom de voz, estão sendo sarcásticos. Nesse tipo de situação social, resposta apropriada é X, não YZ. É aprendizado intelectual de regras sociais que outros absorvem osmoticamente. E funciona, até certo ponto. Ela consegue fazer amizades, embora superficiais. Consegue navegar ambientes escolares sem ser constantemente excluída. Mas o custo é invisível. Cada dia escolar consome energia equivalente a trabalhar turno duplo e então ela chega em casa completamente esgotada, precisando de horas de isolamento para recuperar. Pais e professores frequentemente não entendem por que ela tem colapsos em casa depois de dias normais na escola, sem perceber que não havia nada normal sobre trabalho cognitivo que ela executou apenas para parecer normal. E essas demandas só aumentam na vida adulta, onde expectativas de funcionamento social se tornam ainda mais complexas e implacáveis. Ambientes de trabalho são particularmente brutais, porque combinam sobrecarga sensorial, iluminação fluorescente, espaços abertos barulhentos, interrupções constantes, com demandas sociais intensas, reuniões que poderiam ser e-mails, conversas casuais forçadas, políticas de escritório não escritas, mas rigidamente aplicadas, e exigências de produtividade que não levam em conta tempo de recuperação necessário.
Uma pessoa autista pode gastar 40% de sua energia mental apenas gerenciando aspectos sensoriais e sociais do trabalho, deixando apenas 60% para realmente executar tarefas profissionais pelas quais foi contratada. Mas ela é avaliada como se tivesse 100% de energia disponível, como colegas neurotípicos têm. E quando performance inevitavelmente sofre, não porque ela não é competente, mas porque está operando com recursos drasticamente reduzidos, ela compensa aumentando horas trabalhadas, pulando pausas, levando o trabalho para casa, o que agrava ainda mais a exaustão crônica. E há expectativas sociais além do trabalho: manter relacionamentos, responder mensagens, comparecer a eventos familiares, fazer networking profissional, gerenciar vida doméstica, tudo isso enquanto mascarando constantemente, porque o mundo não tolera características autistas em adultos com a mesma limitada paciência que às vezes tem com crianças autistas. O que torna essas demandas verdadeiramente impossíveis não é apenas volume ou intensidade, mas o fato de que são fundamentalmente incompatíveis com como o cérebro autista funciona otimamente. Pessoa autista geralmente precisa de tempo substancial sozinha para processar experiências e regular sistema nervoso, mas a sociedade interpreta isso como antissocial ou problemático. Ela frequentemente precisa de rotinas previsíveis e ambientes controlados para funcionar bem, mas o mundo moderno é caótico e imprevisível por natureza. Ela pode ter necessidades sensoriais específicas que requerem acomodações, mas ambientes públicos e profissionais são projetados para a maioria neurotípica. Ela pode se comunicar de forma direta e literal, mas é punida por não usar eufemismos e linguagem indireta que outros consideram educada. Cada uma dessas incompatibilidades, isoladamente, é gerenciável com esforço, mas a combinação de todas elas operando constantemente sem pausa cria situação insustentável. É como pedir para alguém destro usar apenas mão esquerda para tudo: escrever, comer, dirigir, trabalhar, e então expressar surpresa quando desenvolve lesão por esforço repetitivo. O burnout autista, então, não é falha da pessoa autista, é resultado previsível de forçar neurotipo específico a operar indefinidamente em modo incompatível com seu design neurológico fundamental. E isso levanta a questão mais importante. Uma vez que burnout autista aconteceu, causando esse colapso devastador, como diabos a pessoa pode recuperar e, mais criticamente, como ela pode prevenir que aconteça novamente quando viver no mesmo mundo que causou o problema inicialmente? Recuperação e prevenção. Recuperar-se de burnout autista não é processo linear com cronograma definido que funciona igual para todo mundo. Não é questão de seguir plano de 5 passos, fazer terapia por 3 meses e voltar ao normal. Até porque o normal que existia antes provavelmente foi exatamente o que causou o colapso. Recuperação real exige reconhecer que você não está tentando voltar a quem era antes, mas sim reconstruir vida de forma fundamentalmente diferente. Uma que respeite como seu cérebro realmente funciona, ao invés de forçá-lo a imitar funcionamento neurotípico. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é dar permissão para descansar de verdade. Não descanso performático onde você tira fim de semana, mas passa esse tempo se sentindo culpado por não ser produtivo. Não férias onde você força-se a fazer atividades relaxantes, que na verdade drenam energia, mas descanso genuíno, profundo, onde você elimina tudo que não é absolutamente essencial para a sobrevivência básica. Isso pode significar tirar licença médica do trabalho. E sim, burnout autista é condição médica legítima que justifica afastamento. Não importa o que patrões ou colegas mal informados digam. Pode significar cancelar todos os compromissos sociais por semanas ou meses sem culpa. Pode significar pedir ajuda de família ou amigos com tarefas básicas como cozinhar e limpar, porque você simplesmente não tem energia para executar essas coisas enquanto tenta curar. E significa aceitar que recuperação pode levar muito mais tempo que você gostaria. Não semanas, mas meses ou até anos, dependendo da profundidade do burnout. Durante recuperação, reduzir masking é absolutamente essencial, mesmo que seja aterrorizante no início. Isso significa permitir-se estimular estime livremente, balançar as mãos, fazer movimentos repetitivos, usar fidget toys ou brinquedos para inquietação, qualquer coisa que regule seu sistema nervoso. Significa parar de forçar contato visual se isso causa desconforto, porque não há nada de rude em olhar para outro lugar durante conversas, independentemente do que regras sociais neurotípicas dizem. Significa usar fones com cancelamento de ruído em ambientes barulhentos sem se importar se parece estranho. Significa usar mesmas roupas confortáveis repetidamente, porque textura é mais importante que variedade de guarda-roupa. Significa comunicar
comunicar-se de forma direta e literal ao invés de gastar energia com eufemismos e linguagem indireta. Para muitas pessoas autistas, reduzir masking pela primeira vez na vida adulta é experiência estranhamente libertadora e profundamente assustadora simultaneamente. Há medo de julgamento, medo de rejeição, medo de que mostrar quem você realmente é resultará em consequências sociais ou profissionais. E esse medo não é irracional. Capacitismo existe e pessoas autistas que não mascaram frequentemente enfrentam discriminação real. Mas aqui está a verdade dura. Você não pode simultaneamente recuperar de burnout autista e continuar mascarando intensivamente. É como tentar curar osso quebrado enquanto continua correndo maratonas. Eventualmente, você precisa escolher entre ser autenticamente autista e ser palatável para neurotípicos, porque fazer ambos foi exatamente o que te quebrou. Prevenção de burnout futuro requer mudanças estruturais na vida, não apenas ajustes cosméticos. Isso pode significar buscar emprego remoto ou arranjos de trabalho flexíveis que eliminam sobrecarga sensorial de escritórios e reduzem demandas sociais desnecessárias. Pode significar trabalhar meio período ao invés de tempo integral, mesmo que resulte em renda menor, porque sobreviver com menos dinheiro ainda é preferível a colapso mental completo. Pode significar mudar de carreira inteiramente para algo que alinha melhor com como seu cérebro funciona. Por exemplo, se você é pessoa altamente sensível a interrupções, emprego que exige concentração prolongada em ambiente silencioso será sempre mais sustentável que call center barulhento, não importa quanto o segundo pague. Significa estabelecer limites firmes em relacionamentos, incluindo com família, explicando que não, você não pode comparecer a todo evento social. E não, isso não significa que você não ama essas pessoas. Significa curar conscientemente ambientes domésticos para serem santuários sensoriais. Iluminação que você pode controlar, níveis de ruído minimizados, espaços organizados, de forma que reduz sobrecarga cognitiva. Para algumas pessoas, isso pode incluir usar etiquetas de identificação que dizem "eu sou autista" em ambientes públicos, não para pedir pena, mas para reduzir pressão de mascarar quando capacidade está baixa. Também significa encontrar comunidade autista, seja presencialmente ou online, onde você pode existir sem mascarar, onde suas características não são vistas como defeitos, mas como variação natural. A realidade difícil é que prevenir burnout autista em mundo majoritariamente neurotípico requer aceitar que você provavelmente nunca será capaz de ter tudo da forma que sociedade define sucesso. Você talvez não consiga manter carreira exigente, vida social ativa, relacionamento romântico, hobbies diversos e autocuidado adequado simultaneamente. Não porque você é preguiçoso ou incompetente, mas porque você está trabalhando com um orçamento de energia diferente que neurotípicos têm. E tudo bem, não é falha pessoal reconhecer limitações e construir vida dentro delas. Na verdade, é sabedoria. Significa priorizar implacavelmente o que genuinamente importa para você versus o que você está fazendo porque sociedade diz que deveria. Que relacionamentos nutrem você versus quais drenam energia sem reciprocidade. Que atividades trazem alegria genuína versus quais você só faz por obrigação social. Essas são perguntas que toda pessoa autista em recuperação de burnout ou tentando preveni-lo precisa fazer honestamente. E as respostas podem ser radicalmente diferentes do que você foi condicionado a acreditar que deveria querer. Mas aqui está o que realmente importa. Você só tem uma vida, um cérebro, um sistema nervoso. E quando você gasta tudo isso tentando ser versão performática aceitável de si mesmo para outros, o que resta para você? Quem você realmente é, embaixo de todas as máscaras, merece existir, funcionar até prosperar, de formas que honrem sua neurologia real ao invés de negá-la, e descobrir como fazer isso na prática pode ser diferença entre sobreviver e realmente viver. Então agora você sabe a verdade completa sobre burnout autista. Não é fraqueza sua, não é falta de esforço, não é você não aguentando pressão. É resposta neurológica legítima de cérebro autista sendo forçado a operar indefinidamente em modo incompatível com seu design fundamental. E aqui está a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai continuar fingindo que está tudo bem enquanto se aproxima cada vez mais do colapso completo? Ou vai ter coragem de começar a fazer mudanças reais, por mais assustadoras que pareçam? Porque olha, ninguém vai fazer isso por você. Sua família não vai magicamente entender suas necessidades se você continuar mascarando perfeitamente. Seu empregador não vai espontaneamente oferecer acomodações se você continuar performando como se estivesse bem. O mundo não vai mudar para acomodar você. Então você precisa mudar
mudar como interage com o mundo, estabelecendo limites que protegem seu sistema nervoso ao invés de sacrificá-lo no altar da aceitação social. Quero que você pare agora e pense: qual é uma coisa, apenas uma, que você pode mudar essa semana para reduzir sobrecarga? Pode ser algo aparentemente pequeno, usar fones com cancelamento de ruído durante deslocamento ao invés de forçar-se a tolerar barulho. Pode ser cancelar compromisso social que você só aceitou por obrigação. Pode ser finalmente admitir para alguém próximo que você é autista e que precisa de certas acomodações. Pode ser simplesmente dar permissão para si mesmo de estimular livremente em casa, balançando as mãos ou fazendo movimentos repetitivos sem vergonha. Qual é? Identifique agora. Sério, porque recuperação e prevenção de burnout autista não acontecem através de transformação dramática única. Acontecem através de centenas de decisões pequenas, mas intencionais, de honrar sua neurologia ao invés de negá-la. E se você está pensando: mas eu não posso fazer isso porque as pessoas vão julgar, ou mas isso vai comprometer minha carreira, entendo completamente. Capacitismo é real e consequências podem ser reais. Mas você sabe o que mais é real? Colapso mental que te deixa incapaz de trabalhar, socializar ou até cuidar de si mesmo por meses ou anos. Então, qual risco você prefere enfrentar? E aqui está outra pergunta incômoda que você precisa considerar. Quantas das coisas que você faz diariamente são genuinamente importantes para você, versus quantas você só faz porque sociedade, família ou cultura dizem que deveria fazer? Aquele emprego que te esgota, mas paga bem? Vale sua saúde mental. Aqueles relacionamentos que drenam energia sem reciprocidade são realmente amizades ou apenas conexões que você mantém por medo de ficar sozinho? Aquela necessidade de parecer produtivo o tempo todo, de quem é essa expectativa, sua ou de sistema capitalista, que te ensinou que seu valor humano está atrelado a quanto você produz? Não estou dizendo que você deve abandonar tudo e virar ermitão numa cabana na floresta, embora honestamente alguns dias isso parece tentador. Mas estou dizendo que você precisa auditar sua vida implacavelmente, identificar o que genuinamente importa versus o que é teatro performático para a plateia que talvez nem esteja prestando atenção. E então ter coragem radical de eliminar, delegar ou modificar tudo que não serve mais a quem você realmente é. Olha, se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso e está sentindo mistura de alívio por finalmente ter nome para o que está vivendo e terror sobre o que fazer agora, quero que saiba: você não está sozinho, você não está quebrado e existe caminho para frente, mesmo que ainda não esteja claro. Milhares de pessoas autistas ao redor do mundo estão navegando exatamente essa jornada, aprendendo a viver autenticamente em mundo neurotípico sem se destruir no processo. E você pode fazer parte dessa comunidade, pode aprender com experiências de outros, pode contribuir com suas próprias descobertas. Então faça isso agora. Se inscreve neste canal e ativa o sininho de notificações, porque vamos continuar explorando profundamente temas relacionados à experiência autista, desmistificando conceitos, compartilhando estratégias práticas e construindo conhecimento que sistema médico convencional frequentemente ignora. Comenta aí embaixo: você está em burnout autista neste momento, se recuperando ou tentando prevenir? Qual foi o insight mais impactante para você neste vídeo? Vamos criar espaço onde pessoas autistas podem falar abertamente sobre essas realidades sem julgamento, porque representatividade e compreensão começam quando paramos de esconder quem somos e começamos a reivindicar espaço para existir como realmente somos. Seu cérebro autista não é defeito, é diferença neurologicamente válida que merece ser respeitada, acomodada e até celebrada. E quanto mais você internalizar isso, mais perto estará de construir vida sustentável que não te quebre no processo.